TV Jornal. Pernambuco em primeiro lugar. Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodolfo e estou com você a partir de agora aqui no TV Jornal Notícias de hoje, segunda-feira, 21 de agosto de 2017. Câmeras de segurança flagram ação de bandidos no bairro Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. Detalhe, a ação dos criminosos aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Me dá as imagens aqui. Olha só, presta atenção nesse carro branco, hein? Esse é o carro que foi vítima de assalto. Os bandidos chegam nessa moto aí, um de camisa vermelha, outro de camisa preta, e começam a roubar o motorista. Tem um cidadão aí, nesse carro branco, que está no banco do motorista. Ele está esperando alguém, né, que está na casa aí na frente. E aí, 9 horas da manhã, bairro Maurício de Nassau, aqui em Caruaru, a gente começa a ver essas cenas aí. 2 homens numa moto, sempre assim, sempre da mesma forma. Eles chegam, me dá de novo as imagens aí. Essa ação foi tão rápida que eu acho que não foi nem 1 minuto. Foi muito rápido. Chega, coloca a arma no motorista. Ele começa a entregar tudo ali, celular, dinheiro, carteira, tudo mais. E os caras vão embora. Uma ação muito rápida mesmo. E aí, tivemos então mais uma vítima da insegurança, mais uma vítima da violência urbana aqui em Caruaru. E ontem, o delegado de Santa Cruz do Capibaribe, Dr. Rodolfo Bacelar, foi vítima de um bandido e acabou trocando tiros com o marginal. Me dá aqui na tela também. Ele estava passeando lá pelo Recife. Olha só, esse que tá... Me dá de novo as imagens. Me dá as imagens aí. Congela aí. Esse que tá dentro do círculo vermelho é o bandido. O delegado é o que está na frente dele. Ele vinha caminhando e percebeu a ação do marginal. Ele já foi sacando a arma e olha só a troca de tiros. Ó. O bandido cai, começa a atirar no delegado e o delegado atirando nele. Meu Deus do céu, isso à luz do dia. À luz do dia. Aonde vamos parar? Até quando isso? Até quando essas cenas aí? Pernambuco já tem mais de 3.000 assassinatos só esse ano. Mais de 3.000 pessoas já foram assassinadas esse ano em Pernambuco. Sabe o que é que acontece? Prioridade que está faltando. Eu quero fazer um apelo aqui. Um apelo. Fecha em mim, Jefferson. Fecha em mim que isso é sério. Eu quero fazer um apelo aqui às nossas autoridades. Nós estamos numa grave crise na segurança pública em Pernambuco. Isso é fato. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá. O povo está sofrendo, o povo está morrendo, o povo está sendo assaltado, o povo está com medo. O que é que está faltando para que Pernambuco solicite apoio da Força Nacional de Segurança Pública? A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004 pelo então presidente Lula e reúne policiais, militares, civis, bombeiros, polícia científica de todos os estados, e esse grupamento fica pronto em Brasília, esperando só algum governador chamar. Manda para cá que eu estou precisando. Até hoje está lá em Alagoas. Ajudou em muito a diminuir os índices de violência em Alagoas. Ajudou a Paraíba, foi lá para o Rio Grande do Norte, deu jeito lá no Maranhão. Atualmente nós temos agora no Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul pediu apoio do governo federal e pediu a Força Nacional. Por quê? Porque os índices de homicídio e de assaltos saltaram lá no Rio Grande do Sul. Em Pernambuco é diferente? Não, não é. Por que nós ainda não pedimos isso? Por que nós ainda não pedimos a Força Nacional aqui para Pernambuco? Ora, não dá para ficar preocupado com o projeto eleitoral de 2018. A gente tem que se preocupar agora é com o povo, é com a segurança. Não estou entendendo ainda porque essa demora em pedir. Pernambuco está precisando. A gente não está dando conta, não. Agora, esperar para começar o ano de 2018, que é quando vai poder nomear os concursados aí da Polícia Civil, não dá.
A gente não tem que esperar, não. A gente precisa, urgentemente, de uma solução. A solução é essa? A princípio, pode ser. A princípio, pode ser. Segurança pública não é algo que vai se resolver da noite para o dia. Mas se nós temos a possibilidade de pedir a Força Nacional, por que não pedir? Tenho certeza que a Força Nacional aqui em Pernambuco atrapalhar não vai, piorar não vai. Se pode melhorar, vale a pena tentar. Olha, tem intervalo e o TV Jornal Notícias volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o TV Jornal Notícias. Olha, eu falei agora dessa história do delegado e tem uma reportagem pronta. Coloca na tela para mim. A imagem gravada pelo circuito de segurança do prédio que fica na rua Agenor Lopes, em Boa Viagem, mostra o momento em que o delegado é abordado pelo suspeito. Observe que a reação dele foi muito rápida. Ele atirou no bandido que, mesmo ferido, ainda levanta, tenta fugir, mas volta ao local e cai. De acordo com informações da polícia, o delegado estaria voltando desta loja de conveniência, que fica na rua Ribeiro de Brito. O delegado Rodolfo de Araújo Bacelar, que é titular da delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, também foi atingido por 2 tiros. Os 2 foram levados para a UPA da Imbiribeira. O suspeito, identificado como Alexandro Cordeiro de Souza, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos. Já o delegado foi transferido para um hospital particular na Ilha do Leite. Essa não foi a primeira vez que um delegado de polícia foi vítima da violência aqui no estado. Na semana passada, o ex-chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Antônio Barros, foi assaltado em Caruaru e teve a arma dele levada pelo bandido. Outro caso que ganhou repercussão foi o assalto ao promotor de justiça Marcelo Zugietti, que teve todo o salário roubado. O crime foi em julho deste ano, em frente à agência da Caixa Econômica, no centro do Recife. Promotor, delegado, pastor, padre, todo mundo. Ninguém escapa mais não. Ninguém escapa mais não. Deixa eu falar de notícia boa agora. Brejão, no Agreste Meridional, está em festa. Um filho da terra brilhou ontem no Rio de Janeiro ao vencer a meia maratona internacional na capital fluminense. José Márcio Leão superou as adversidades e ocupou o primeiro lugar no pódio. Na tela. Um dia após a vitória, José Márcio Leão, de 26 anos, exibe com orgulho o troféu conquistado na 21ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. O maratonista, que cresceu em Garanhuns, agreste do estado, cumpriu a prova de 21 quilômetros e 97 metros em 1 hora, 4 minutos e 17 segundos. Desde 2011, o maratonista vem se preparando e foi preciso treinar em outro estado devido ao clima em Pernambuco. Garanhuns, por estar a 1.030 metros acima do nível do mar, uma temperatura fria, principalmente agora como foi no mês de julho, e nós com medo de chegar lá no Rio e encontrar uma temperatura alta de calor, chegar lá e encontrar 30 a 35 graus, nós fomos treinar na cidade de Juazeiro, interior do Ceará, onde treinamos durante 28 dias numa temperatura de 38 a 40 graus. Quando chegou lá, estava quantos graus no Rio de Janeiro? Aí quando chegamos lá, completamente diferente, uma temperatura de 20 a 22 graus na largada, chegando a pegar 25 graus no decorrer do percurso, umidade relativa do ar perfeita, então tudo estava proporcional para o atleta. O campo de futebol de chão batido do município já foi cenário de muitos treinos e hoje recebe as pisadas de um campeão. Ontem graças a Deus, foi o meu dia de sorte, trazendo a vitória aqui para Garanhuns, para o Pernambuco, para o nosso Agreste. Então eu estou muito feliz, tenho que agradecer a todos por ter me apoiado aí nessa grande prova de ontem. Desde 2011 que eu venho tentando e só agora em 2017 foi que eu consegui a vitória. Então estou muito feliz mesmo. E mesmo com a vitória, o atleta não pensa em descansar. No próximo final de semana, ele já vai para outra maratona em Jacobina, no estado da Bahia, e em setembro em Vitória do Espírito Santo, com foco na Corrida Internacional de São Silvestre, em 31 de dezembro. Pois é, parabéns aí para o nosso campeão. E me chama a atenção essa entrevista dele, que ele diz que desde 2011 vinha tentando, e agora, em 2017, ele conseguiu. Fica uma lição, né? Quando a gente tem um sonho, a gente nunca pode desistir.
Se ele tivesse desistido lá em 2012, em 2013, talvez não tivesse brilhado ontem no Rio de Janeiro. Parabéns aí para ele, parabéns para o Bingo, que é o treinador dele, um grande desportista também lá de Garanhuns, o Bingo. Um abraço para vocês. E não é a primeira vez que Garanhuns figura lá. Ele é de Brejão, mas a gente fala muito de Garanhuns porque ele mora em Garanhuns, teve o apoio da Prefeitura de Garanhuns, a quem eu quero também parabenizar por essa iniciativa, por essa visão de investir nos atletas. Está aí o resultado. E também em 2009, nós tivemos o Marcos Antônio, que venceu essa mesma prova, essa mesma meia maratona internacional lá no Rio de Janeiro. Parabéns também para o Marcos Antônio. Bom, tem intervalo, eu volto daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o TV Jornal Notícias. Olha, amanhã os deputados federais irão votar em Brasília a reforma política. Um dos principais pontos é o chamado Distritão. E tem também o Fundão, que eles querem aprovar um fundo de 3,6 bilhões de reais, 3 bilhões e 600 milhões de reais, dinheiro público para ser gasto em campanha eleitoral. Agora, se o Distritão for aprovado, irá beneficiar os atuais parlamentares e diminuir a força da minoria. Nós vamos conversar daqui a pouco com o doutor Bruno Martins, que já está por aqui. Boa noite, doutor Bruno. Tudo bem? É um prazer. Doutor, nós fomos às ruas ouvir a opinião do povo de Caruaru sobre essa reforma política. Coloca na tela. Não sou a favor. Sou contra totalmente isso. Você é a favor do financiamento de campanhas com dinheiro público? De forma alguma. De forma alguma também sou totalmente contra isso. O senhor é de acordo com o sistema eleitoral que favorece a reeleição dos atuais deputados e dificulta a escolha de novos nomes? De maneira alguma, porque o Brasil caiu por causa deles. Não, sou contra. Eu sou a favor para tirar todos esses que estão aí. Sou totalmente contra sobre isso aí. Você é a favor do financiamento de campanhas com dinheiro público? De jeito nenhum. Até porque, assim, como a gente já paga altos impostos, certo? Não seria viável ele fazer um negócio desse com a população brasileira, né? Se foi a gente próprio que colocou ele lá, era para ele trabalhar em favor do povo, não contra o povo. Pois é, eu fiz questão de colocar isso aí, doutor, para a gente ter uma noção de como é que está a repercussão dessa reforma política no seio da sociedade, né? As pessoas, em sua maioria, têm mostrado uma posição contrária. O senhor, como advogado especialista em direito eleitoral, como é que está vendo isso? Porque essa reforma vai impactar diretamente, né, se for aprovada, no sistema eleitoral. Boa noite mais uma vez. Fernando, hoje nós temos no Congresso Nacional uma reforma política que ela, na verdade, ela não reflete a principal preocupação do povo brasileiro, que é um sistema eleitoral que permita que as pessoas tenham acesso ao mandato eleitoral, à parte política do poder do Estado, através de uma eleição clara, limpa, transparente, que evite casta 2, que evite acúmulo de bens ou, evidentemente, de recursos ou de doações que coloquem em xeque a validade do processo eleitoral. Hoje nós temos duas discussões no Congresso Nacional, que é exatamente a possibilidade de nós sairmos do atual sistema proporcional, no qual o cidadão, o eleitor, ele vota de forma indireta no candidato, mas ele vota de forma direta no partido e na coligação. Então a ideia é que nós saiamos desse processo proporcional e podemos ter um distritão ou distrital misto. O que é o distritão? O distritão seria cada estado ou cada município se transformaria num distrito e a eleição para vereador e deputado se tornaria uma espécie de uma eleição majoritária. Ou seja, todos iriam para um bolo comum e disputariam o voto de forma direta. Qual é a crítica que se tem a esse sistema distritão? É que esse distritão ele só acontece em 4 países e que esses países não são exemplos de democracia. Um exemplo deles é o Afeganistão. Então é preciso ter esse cuidado. Com relação ao que o distritão poderá trazer, eu sou literalmente um crítico ao sistema, porque esse sistema ele não permitiria e nem permitirá a renovação política, principalmente do Congresso Nacional. Porque ele vai beneficiar quem já está lá, né? Exatamente. Teoricamente é isso que se fala, né? Exatamente. E tem estudos que demonstram que mais de 90% dos parlamentares que se encontram hoje com mandato seriam beneficiados com o distritão. Além do mais, você tem uma situação que precisa ser levada às claras para a população, que é exatamente como se dará o financiamento das campanhas eleitorais.
O cidadão que hoje comparece nos órgãos de imprensa, principalmente aqui na TV Jornal, ele é contra o financiamento, mas a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. A democracia é um sistema político que é caro de manter, e a forma de manter é com recurso público. Hoje, para se ter uma ideia, quase R$1 bilhão é gasto todos os anos pela Justiça Eleitoral para a manutenção da sua estrutura e o financiamento dos partidos políticos. O que nós precisamos de verdade hoje, e que não está sendo discutido, e aí o Congresso Nacional tem uma certa culpa, e a sociedade precisa cobrar disso, é uma reforma partidária. Não dá mais para se ter essa quantidade de partidos que existe hoje no Brasil e que são criados a cada dia ou a cada momento para atender os interesses ou a necessidade de quem está ou não no poder. Os partidos se tornaram, na verdade, em sua grande maioria, siglas de aluguel. Qual seria a saída, né? Porque se fala tanto que o sistema eleitoral está falido, mas qual seria a saída para ter uma reforma política que pudesse atender minimamente a sociedade? Seria a chamada cláusula de barreira para impedir essas coligações? Veja, eu acho que o modelo alemão de sistema eleitoral é um modelo que precisa ser visto e a gente precisa experimentar, que é o distrital misto. Né? Se a gente pegar, como é que se daria o distrital misto? Seria duas formas. O eleitor, ele votaria duas vezes. Ele votaria naqueles candidatos que disputaria a eleição direta por via do distrito e votaria naqueles candidatos que evidentemente estariam numa lista pré-ordenada pelos partidos. E evidentemente, para que a gente pudesse ver se esse sistema funcionaria, ele teria que ser colocado em prática. Mas você colocou um elemento que é importante, que é exatamente impedir que nós tenhamos partidos que sirvam apenas para ter fundo partidário e, consequentemente, negociar tempo de televisão e coligação, que é uma das questões que está sendo discutida. A gente precisa acabar com essa industrialização dos partidos. Dos partidos, porque são siglas de aluguel. Partido não é para ganhar, não é empresa para ganhar dinheiro. E a cláusula de barreira serve para isso. Se você colocar um limite de partidos que estivessem hoje, por exemplo, com representação plena no Congresso Nacional, para que eles tivessem acesso ao fundo partidário e a recursos da Justiça Eleitoral, ou recursos que são do financiamento público, apenas 15 partidos estariam com condições para isso. Nós temos um exemplo que é um exemplo que salta aos olhos. Um partido recente, que é o PMB, Partido da Mulher Brasileira, foi multado e chamado a atenção pela Justiça Eleitoral porque não aplicou os 20% obrigatórios para políticas voltadas para a mulher. Então, quer dizer, um partido que lança uma proposta, que tem um programa pragmático, no sentido de defender as políticas de fortalecimento da mulher, e ele próprio infringe a legislação eleitoral, então você vê a gravidade disso. Então, essa reforma política, ela tem um agravante que é a necessidade de termos uma reforma partidária. Porque a questão é o seguinte, nós precisamos mais do que nunca, Fernando, é fortalecer os partidos e não as pessoas. E a reforma política do formato que ela se encontra hoje no Congresso Nacional, ela fortalece as pessoas, os indivíduos. E esse fortalecimento do indivíduo coloca em fragilidade a democracia. O senhor acredita que amanhã, na votação, o distritão passa? Olha, eu acredito que há uma tendência a se colocar em votação, mas a probabilidade de ser aprovado ainda eu acho que é remota. Até porque, veja, a votação de amanhã ela não encerra a reforma política. Porque a reforma política ela precisa de 308 votos da Câmara dos Deputados e, uma vez aprovada na Câmara dos Deputados, ela precisa ir ao Senado para que o Senado referende. Porque são precisos... Isso tudo teria que ser feito até outubro. Exatamente, até 7 de outubro precisaria ir para o Senado, porque você precisa votar nas duas casas do Congresso Nacional. Doutor Bruno, eu quero lhe agradecer, vamos acompanhar amanhã essa votação, né, e torcer para que o Brasil assista a melhor decisão. Vamos aguardar. Um grande abraço. Eu que lhe agradeço. Mais uma vez, muito obrigado aqui. Bom, final de jornal, a gente volta a se encontrar amanhã aqui na sua TV Jornal. Um grande abraço a todos, fique agora com o SBT Brasil. Essa